Olá, o vereador Benedito Roberto Meira conversa conosco aqui no estúdio da TV Câmara Bauru, pelo canal 31.3 UHF Digital e também o canal 10 da NET, também pela Rádio Câmara. A gente vai atualizar uma reunião que acaba de ser encerrada aqui no expediente da continuidade dos andamentos das reuniões internas das comissões permanentes da Casa sobre um pedido de abertura de comissão especial de inquérito, uma CEI, para apurar um episódio relacionado à indenização, acordo e compensação de débitos tributários em relação a uma desapropriação ainda em andamento pela Prefeitura e uma erosão na região do final da Elias Miguel Maluf, envolvendo um proprietário de terras do município. Vamos tentar atualizar essas questões aqui. O senhor se debruçou sobre uma série de documentos, foi até a Secretaria dos Negócios Jurídicos, são 6 ou 7 volumes extensos sobre esse assunto, para que as pessoas entendam desde a origem. Tem um acordo de uma ação judicial que transitou em julgado, portanto com a sentença definitiva, apontando num determinado momento que a Prefeitura teria que pagar em 31 de janeiro de 2017 o equivalente a 2 milhões de reais para suportar os danos daquela erosão no terreno. É isso mesmo. O que a gente tem, uma coisa é certa, iniciou-se uma ação judicial proposta pelo proprietário da terra, da gleba, e a gleba dele estava sendo, de uma certa forma, danificada por uma erosão, e ele entendia que essa erosão era a responsabilidade da Prefeitura. Então, ele entrou na Justiça, pedindo que a Prefeitura imediatamente fizesse uma intervenção para que o problema fosse sanado e interrompido. Ou seja, em razão do prolongamento da Avenida Elias Miguel Maluf, em razão da construção de um residencial ali próximo, o proprietário entendia que a construção, tanto do prolongamento da avenida, quanto a construção do residencial, contribuíram para que as águas dali convergiam para o terreno dele e, consequentemente, provocou erosão. Então, essa demanda iniciou-se em 2005. Perfeito. Aí ele reconheceu-se que, de fato, a responsabilidade era da Prefeitura, né? E isso se arrastou por muitos anos. Na gestão do governo Rodrigo Agostinho, como a Prefeitura foi condenada ao ressarcimento, à recuperação e enfim, transformou-se até isso numa perdas e danos, com multa diária sendo aplicada, chega um determinado momento que você tem que resolver o problema. A Prefeitura não tem mais como fugir disso. Ela foi condenada, já transitou em julgado e agora falou, agora você tem que me pagar. O valor levantado para fazer a recuperação do terreno, segundo estimativas, um laudo, foi na ordem de 4 milhões. Mas o terreno em si, a gleba, vale 2. Então, você não vai pagar uma indenização ou vai contratar um serviço apontado por um laudo judicial, por um laudo de um perito judicial, que o valor seja superior ao valor da gleba. Aí, bom, qual é a saída? A saída para que a Prefeitura entre em um acordo com o proprietário seria a desapropriação da área. Então, foram levantados qual seria o valor dessa área. Chegou-se a um valor de aproximadamente 2 milhões e 20 mil. Muito bem. Então, vamos fazer um acordo? Vamos fazer um acordo. O acordo é interessante? Porque a Prefeitura já foi condenada, ela tem que indenizar o proprietário. Para o proprietário, se a Prefeitura indeniza com o valor correspondente à área, está tudo certo. Estanca a multa dia e o aluguel mensal que foi estipulado. Aí que começam os problemas que a gente entende que cabe uma investigação mais aprofundada e essa investigação tem que ser por meio de uma comissão especial de inquérito. Segundo a doutora Alcimar, que é a procuradora-geral hoje do município, e também o doutor Toninho Garmes, o vice-prefeito Toninho Gimenez, né, segundo eles, esteve com a juíza do caso e falando assim, olha, a Prefeitura tomou uma decisão e vai resolver o problema. E a juíza, lógico, o que a Justiça quer? Solução, acordo. E aí, segundo eles, ficou apalavreado com a Justiça que seria feito o acordo. Muito bem. Depois disso, o que se descobre, e foi agora que foi descoberto, que na verdade foi feito, para resolver essa demanda, foi feito um termo de acordo.
assinado pelo proprietário da área, pelo procurador, pelo então procurador-geral, pelo prefeito e pelo secretário de Finanças. Só que nesse termo de acordo, aí começa um outro problema. Foi assinado um termo de acordo no dia 31 de dezembro de 2017. O que você espera quando se faz um acordo, já que a Justiça tem ciência? Que imediatamente após o acordo, esse termo de acordo seja juntado aos autos do processo judicial. Porque daí a Justiça vai chegar e falar, olha, considerando o acordo, né, realizado pelas partes, encerra o feito, acabou, dá por encerrado aquela demanda judicial. Mas isso não foi feito. Esse termo de acordo, na verdade, ficou parado dentro de uma prefeitura municipal. Meses, né? Muitos meses. E ninguém tinha conhecimento desse acordo, né? Segundo o secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Toninho Garmes, ele disse que tomou conhecimento verbal pelo procurador-geral. Mas ele não teve sequer contato ali físico com o processo. E aí, vamos discutir o mérito do termo de acordo. Aí que vem um outro questionamento da gente. Muito bem. Quem é o proprietário da área, né? Pessoa física, e quem é o proprietário da área que tem uma empresa que administra seus negócios, que é uma pessoa jurídica, que é a ANA Participações. Aí, nesse termo de acordo ficou consignado de que o valor da área era 2,20 milhões e que esse acordo se constituiria da seguinte forma, que a prefeitura desembolsaria R$420 mil a ser pago em dinheiro ao proprietário e que o restante, 1.600.000, seriam pagos mediante a compensação de tributos que, segundo consta, esse proprietário, pessoa física e pessoa jurídica, ou seja, a empresa dele e ele, são devedores da prefeitura, na ordem de 1.600.000 em impostos vincendos e vencidos, ou seja, aquilo que já existe, ou seja, aquilo que já está consignado que ele já é devedor, né? Dívida ativa, execução em andamento, e aqueles possíveis futuros impostos que virão a vencer em razão da quantidade de imóveis que esse cidadão possui. Aparentemente é um negócio positivo para a prefeitura. O problema é que é o seguinte: por que e como se chegou a R$420 mil em dinheiro? Qual foi a planilha apresentada pelo Procurador-Geral ao secretário de Finanças e ao prefeito, que são os dois signatários que assinam o termo, para poder justificar esse desembolso de R$420 mil da Prefeitura Municipal a serem pagos ao proprietário da área? Um adiantamento. Um adiantamento. Aí eu pergunto, qual é a planilha? Quanto que esse cidadão, proprietário da área, ele tinha de tributos vencidos junto à Prefeitura Municipal? Não se tem uma planilha que demonstre isso. Então, essa ausência dessa planilha, para que você demonstre e comprove que aquele valor que foi desembolsado, que foi pago, não tem lugar algum. Não se sabe de onde foi extraído esses valores. A doutora Alcimar fala com muita propriedade, mas quando nós temos uma desapropriação, obrigatoriamente há necessidade de um desembolso. Tudo bem, o desembolso poderia então ser simbólico, de R$10, de R$20, de R$100, né? Ou então poderia ser feito um desembolso real e correto, desde que você tivesse um encontro de contas ali. O que ele deve para a prefeitura, eu sou devedor da prefeitura, eu devo aí R$1,5 milhão. O senhor está comentando que o razoável que na origem, uma vez estabelecido o acordo, independentemente das questões do mérito, para estancar multa e valores acumulados e aquilo cobrir a indenização do lote em si, independentemente dessa questão, na origem adianta-se 420 mil, fica 1.600.000 e não tem um encontro de contas dos débitos. Não tem esse encontro de contas. Para saber se tem saldo ou não. Para que as pessoas que estejam nos assistindo, para que compreendam melhor, é como se fosse o seguinte: eu tenho uma empresa, eu tenho vários vendedores, que eu tenho lá um salário fixo e pago eles também por comissão. Então, eles têm um salário variável. Como que é o salário variável? Ele tem o fixo e a variável é de acordo com a comissão daquilo que ele vende.
Como que eu faço para pagar meus vendedores, né? Meus funcionários no final do mês? Eu tenho que pegar, ver o desempenho de cada um, percentual de cada um vender, depurar e falo, olha, aqui está a planilha de contas, o seu valor é o fixo tal e a sua comissão e tal. Eu faço uma apuração dessa para chegar a um valor. Poxa, num negócio desse com a prefeitura, que se arrastou por longos anos, simplesmente faz um acordo desse sem qualquer encontro de contas. É isso que eu questiono. É por isso que aí eu, de uma certa forma, até defendo o prefeito. Então, assim, porque eu entendo que o prefeito, há 31 dias no cargo, ele ainda estava até conhecendo a função, né, relevante para a qual ele foi escolhido. E chega um funcionário da sua confiança, porque ele o escolheu, né? E apresenta para ele uma proposta e fala, isso aqui é o melhor para o município, assim. Talvez se eu estivesse no lugar dele, eu também assinaria. Talvez eu tivesse. Talvez, em razão da minha experiência profissional, eu pudesse pedir outras informações. Mas eu não o condeno, né? Porque ele tenha tomado essa atitude. Mas isso tem que ser apurado para contar de fato a responsabilidade. Até mesmo no governo passado, por que não foi feito o acordo? Por que será que o prefeito Rodrigo Agostinho, à época que exercia o mandato, ele não aceitou? Será que o prefeito Rodrigo Agostinho não tem exigido esse encontro de contas? É uma coisa que só temos condições de saber o dia que o prefeito Rodrigo Agostinho, se porventura instalasse uma comissão especial, e nós o convidássemos aqui e ele fosse ouvido. Até mesmo falar, por que você não pagou? Porque decorreram vários anos desde 2005, mesmo após o trânsito em julgado. Exatamente. Então, o Rodrigo, ele ficou a maior parte do tempo, esse processo transitado em julgado, ficou sob responsabilidade para ele pagar. Agora, por que será que o prefeito Rodrigo não pagou? Fazer um parêntese em relação a essa apreciação, por causa de um outro relatório igualmente importante em relação às questões da administração pública. Como o senhor bem sabe, os 6 promotores, 4 do GAECO, da área de urbanismo, arquitetura, habitação e também do patrimônio público, assinam conjuntamente um relatório com uma série de recomendações da Prefeitura, entre as quais um inquérito em apartado da apuração deste caso, estabelecendo algumas questões que estão aqui, a princípio, abordadas para o senhor logo na origem da tribuna. Primeiro, esse processo não tramita pela Procuradoria de Patrimônio Imobiliário, a área jurídica da Prefeitura que cuida disso. O senhor mencionou, inclusive, um apontamento do Maurício Porto, na condição de secretário à época, falando do desconhecimento físico do acordo. Ele trata isso de uma forma mais pessoal, individualizada, em relação ao chamado balcão de negócios da Prefeitura, que também é criticado. Essas questões todas, embora possa parecer formal, e não é, porque tem um relatório do Ministério Público disso, de certa forma contribuíram para que a Prefeitura não tomasse conhecimento de todas essas informações. A execução fiscal aqui, por exemplo, não foi consultada sobre os valores em débito. Então, aí que está. Qual o problema da Prefeitura, ao meu ver aqui? É a falta de transparência e a digitalização, ou seja, os processos serem eletrônicos. Okay. Então, você vai hoje no site do Tribunal de Justiça, imagine a complexidade de processo que nós temos lá. Eu advogo, né? E quando eu tenho oportunidade, qualquer cidadão hoje pode obter uma senha de acesso aos processos, de qualquer processo que tramita perante o Tribunal de Justiça, desde que você saiba o nome da parte, o número do processo, o nome do advogado, enfim. O que não vai estar disponível para o cidadão? Desde que o processo tenha segredo de justiça, desde que seja alguma coisa pertinente à família e tal. O restante é acessível. Então, eu tenho uma dúvida sobre uma reintegração de posse em tal área, assim, o proprietário é o fulano de tal. Eu vou lá no Tribunal de Justiça, busco, coloco as informações que eu tenho, que eu disponho e faço uma busca nos processos. E isso é absolutamente o quê? Transparente. Eu sei lá todo o andamento do processo, todos os despachos do juiz, não existe nada oculto. Agora, em contrapartida, você tem aqui uma prefeitura municipal que já deveria ter contratado uma empresa para que pudesse fazer a digitalização dos seus processos. A exemplo do que fez em Santos, e eu soube que Santos, a economia e o que isso proporcionou de dividendos, de aumento de receita, porque os processos foram feitos eletronicamente, foi feito por uma empresa de Bauru, para você ter uma ideia. Uma empresa de Bauru que ganhou a licitação e fez isso lá.
E nós não temos aqui. Então, hoje você pede uma cópia de um processo desse, que na verdade você poderia acessar aí ele digitalizado. Não, eu tenho que tirar 3.200 páginas, cópias físicas, e para que a doutora Alcimar viesse entregar aqui. Isso dificulta o controle. Isso dificulta o controle, porque na verdade nós temos informações, e eu pedi essas informações agora, por meio de requerimento, nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, pedindo para o seguinte: quantos e quais outros acordos foram feitos entre Prefeitura Municipal e essa mesma pessoa, objeto desse contrato? Ou seja, desse acordo que foi feito, envolvendo a mesma pessoa como CPF e ele também como pessoa jurídica, ou seja, pessoa física e pessoa jurídica. Por quê? Porque se teve outros acordos, e há informações que sim, em que condições esses outros acordos foram realizados os quesitos, ou seja, as condições e as contrapartidas de um e de outro. Nós precisamos saber disso. Então, eu entendo, se tem aí uma responsabilidade, ou a má-fé, ou o dolo por parte de algum funcionário, nós precisamos saber. O que não pode hoje é isso ficar às escondidas. E hoje, é lamentável, né, o que o Ministério Público escreve, porque é doloroso isso para a gente, né? Falando que isso aí é um balcão de negócio. E, na verdade é. Então, mas é uma coisa que nos toca muito. Eu acho que isso, o prefeito municipal tem que priorizar a digitalização desses processos para melhorar a acessibilidade a eles, para facilitar e aumentar a transparência, que é o que todos nós queremos. Porque a partir do momento que eu jogo lá o nome de uma determinada pessoa, se eu coloco lá, eu quero saber sobre o contribuinte Benedito Roberto Meira, o que ele tem lá? É devedor, não é devedor? Lógico, tem assuntos que são sigilosos, né? Tem alguns assuntos que são sigilosos. Mas eu tenho que saber o que acontece. Como muita gente pesquisa meu nome, por exemplo, o seu nome, lá no Tribunal de Justiça, para saber se tem processos contra... É uma coisa que não... Que é público, é público. É público, é público. Não adianta que você querer fugir disso. Pode fazer consulta à vontade. Não tem problema nenhum. Agora, cada vez que surge um fato novo, que surge uma denúncia dessa como essa que você conseguiu levantar mediante após o acesso a um relatório do Ministério Público, e se você não tivesse se apercebido disso, né? Você como jornalista, talvez nós não tivéssemos conhecimento, ou então eu receberia uma notícia ou uma denúncia e fosse investigar. Então, eu entendo que essa transparência é que falta hoje aqui. E o prefeito está equivocado quando ele pensa e imagina que uma SEI vai prejudicar a honra dele, ou vai comprometer lá. Ao contrário, o prefeito tem que entender que uma apuração dessa natureza, e eu volto a afirmar hoje, eu tenho a convicção de que o prefeito não fez isso de má fé, não fez isso com conluio com ninguém. Não vejo isso no prefeito Gazeta. Ao contrário. Mas, poxa, deixa apurar. Porque se chegar ao final e restar provado que não há nenhuma responsabilidade por parte do prefeito, ilegalidade dele, do secretário, mas tem do funcionário tal, ou tem desse ou daquele, poxa, deixa apurar, é melhor para o prefeito, é um trunfo para ele falar, tá vendo? Eu não impedi, eu não fiz nenhuma movimentação para evitar a SEI e está aqui, está provado que eu não tenho nenhum problema. É difícil para o leigo no dia a dia que acompanha a gestão pública, as pessoas nas suas obrigações de correria, entender uma questão que o senhor comentou. Os devedores da prefeitura têm um rito natural exigido pela lei para pagar os seus compromissos, inscreve-se em dívida ativa, vai para uma procuradoria específica, que é a Procuradoria de Execução Fiscal. Hoje tem instrumentos para protestar em cartório, conseguir dinheiro através da conta corrente, o Banco Central, o Bacen, ajuda a executar. E tem devedores contumazes da prefeitura acumulados no tempo em que essas execuções demoram muito. Sim. Aí acumula-se um grande valor. E como o poder público, aqui independentemente de uma pessoa jurídica, essa questão aqui vale para todos, é a dificuldade do contribuinte de entender, mas se tem execução e está devendo, como que eu posso adiantar valor para quem está devendo para o poder público? Exatamente. Jamais poderia ter acontecido isso. Hoje o doutor... Isso vale para várias situações. O doutor Toninho Garmes falou uma coisa interessante, né? A prefeitura recentemente fez uma contratação de 8 novos procuradores. Desses 8 novos procuradores, o que consta, tem 2 dedicados exclusivamente na execução fiscal. Isso é muito importante, que nós temos
esse grupo esses jovens procuradores lá na prefeitura, exatamente por quê? Porque eles têm uma incumbência e têm uma missão importante de apurar primeiro, começar pelos grandes devedores aqui. Aliás, não que o pequeno devedor vai ser o último a ser cobrado. Não, todos devem ser cobrados. Do grande ao pequeno, seja ele quem for. É devedor, ele tem que pagar o tributo dele. Isso foi aprovado por meio de lei, ele deve e ele tem que honrar com seus compromissos. Então, eu acredito que agora esses processos de execução vão ter uma celeridade maior porque esses dois procuradores estão voltados, direcionados exclusivamente para essa função. Eu gostaria, obviamente, até de pedir ao Dr. Toninho Garmes que ele determinasse a esses dois procuradores que, nesse caso especificamente, eles se debruçassem também nesse caso aqui, porque não só a Procuradoria do Patrimônio Imobiliário, mas eles também, até mesmo porque, para fazer esse encontro de contas, e eu pedi uma informação também nos termos do artigo 18, é o seguinte: quanto que o proprietário da área, como pessoa física e como pessoa jurídica, ou seja, a empresa dele que fez o acordo, quanto que eles deviam de tributos em 31 de janeiro de 2017 e quanto que eles devem hoje, dia 12, 13, dia 11 de dezembro de 2018. Por quê? Porque eu quero saber o quanto que ele devia. Se ele devia um valor superior ao valor do terreno, ele jamais poderia ter recebido em dinheiro 420 mil reais. São esses questionamentos que a gente faz. Esses questionamentos que eu acabei de falar aqui, a doutora Alcimar, em que pese a sua... Eu confio plenamente na capacidade e no trabalho desenvolvido por ela, e eu tenho aqui o relatório que ela apresentou, vou ler detalhadamente isso aqui por mais de uma vez só, porque eu quero conhecer exatamente o que ela pensa e o que ela imagina. Eu não posso, em nenhum momento, durante a reunião que nós tivemos na Câmara aqui, quando ela veio apresentar o relatório, nem ela também conseguiu demonstrar uma planilha que falasse assim, que apontasse e falasse, o valor aqui é 2 milhões e 20, é melhor nós pagarmos os 420 mil aqui, porque o proprietário da área aqui, ele tem 1 milhão e 600 de débito. Então, nós vamos fazer um desconto, o valor é 2, ele deve 1.600, nós temos que pagar 420 mil. Agora, e se o proprietário tivesse devendo à época, que é isso que eu vou obter com a informação, 2 milhões e meio, 3 milhões, como é que você justifica o pagamento de 420 mil reais em dinheiro como adiantamento? Não há justificativa. É isso que tem que ser apurado. Nesse momento aqui, para atualizar quem está em casa, acompanhar o rito do regimento da regra interna do pedido de comissão especial de inquérito. Ele foi lido, protocolizado na última sessão ordinária, a última do exercício de 2018, e na Comissão de Justiça recebeu pelo relator vereador Roger Barudy normal tramitação abonada a essa posição junto aos outros membros da Comissão de Justiça. O vereador Benedito Meira, inclusive, participa. Agora ele retorna, então, a plenário em sessão extraordinária para ser apreciado o mérito. Eu li aqui o regimento e no artigo 57, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: para você constituir uma comissão especial de inquérito, para que seja recebido o pedido de uma instauração de uma comissão especial de inquérito, você precisa ter no mínimo 6 assinaturas de 6 vereadores. Isso nós conseguimos e protocolamos ontem mesmo, às 16h40. Foi recebido pelo apoio legislativo, o presidente imediatamente já designou a Comissão de Justiça para que desse o seu parecer, em plenário, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 57. Porém, a vereadora Thelma, que é a presidente da Comissão de Justiça, designou o vereador Roger Barudy como relator e ele, em plenário, pediu prazo, que ao meu ver, está dentro da prerrogativa dele como relator. Ele pediu prazo, eu me manifestei contrário a esse pedido de prazo, porém fui voto vencido e o prazo foi concedido. No dia seguinte, que é hoje, o vereador Roger Barudy, logo pela manhã, na reunião ordinária da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça, ele já deu pela normal tramitação. Os demais membros, entre os quais eu também faço parte da comissão, também assinamos, ou seja,
foi recebido, foi protocolado, ou seja, está validado o pedido de instauração de comissão especial de inquérito. Porém, agora, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 57, esse pedido vai ser analisado pelo plenário. Como nós temos uma reunião extraordinária, 2 reuniões extraordinárias na próxima quinta-feira, ele vai ser lido, né, e vai ser submetido ao plenário. Se a maioria dos vereadores decidirem pela instauração da comissão especial de inquérito, aí ela se instala. Se a maioria dos vereadores decidirem de forma contrária, encerra-se o pedido da comissão especial de inquérito, o que eu lamento profundamente. E mais uma vez, nós vamos depender de apuração por parte do Ministério Público, que na verdade, com certeza, se porventura não prosperar o nosso pedido de SEI, eu vou fazer uma representação formal ao Ministério Público sobre o que está acontecendo. Para encerrar o último ponto desse assunto, entre as providências do relatório que o senhor ainda está se debruçando sobre ele, o primeiro item sugerido pela Procuradora-Geral do município atual, Alcimar Mondilho, é que o prefeito decida sobre a confirmação, ratificar ou não o acordo estabelecido em 31 de janeiro de 2017 para essa situação, ou suspenda a compensação dos débitos que estão em andamento, a discussão sobre débitos que a empresa que participa do acordo tem ou não com a prefeitura. Na verdade, ela fala diferente. Ela diz o seguinte, ela vai mandar para o prefeito, ó, você ratifica, você concorda, prefeito, com aquilo que está no termo de acordo? Se o prefeito concordar, ótimo. E ela fala o seguinte, ela sugere também que determine a Secretaria de Finanças a imediata suspensão das compensações. Ou seja, nem ela, procuradora, tem certeza dos valores que foram colocados no termo de acordo estão corretos ou não. E eu acredito que ela está coberta de razão. Eu acho que tinha que, na verdade, suspender tudo hoje, fazer esse encontro de contas e, se porventura tiver algo irregular constatado, chama novamente o proprietário e faça um novo termo de acordo. Se ele tiver que devolver aos cofres do município, muito que bem, se ele concordar. Se ele não concordar, eu entendo que tem que ser postulado isso novamente em juízo, quem sabe até mesmo uma ação rescisória, ou seja, anulando tudo isso, para poder buscar, para poder evitar o prejuízo ao erário. Primeiro, muito obrigado por atualizar conosco esse assunto. Vamos aguardar, obviamente, a questão da sessão extraordinária, então, nesta quinta-feira de manhã, para o desfecho desse caso em plenário. É o que nós esperamos. Eu vou novamente, ler o relatório e vou, na minha manifestação a respeito quando for submetido isso ao crivo do plenário, eu vou tentar convencer e demonstrar aos vereadores da importância e da necessidade da instauração da SEI. Muito obrigado ao vereador Benedito Roberto Meira, que atualizou conosco uma manifestação em relação a um pedido de comissão especial de inquérito. A gente faz o nosso papel público de acompanhar este e os outros atos na sequência, também no plenário da Câmara, na sessão extraordinária, ainda no desfecho do exercício de 2018. Até o nosso próximo encontro.